Shalom, shalom, queridos, como que vocês estão? Eu estou começando hoje uma série de palavras e nós queremos começar por aquilo que o Senhor tem trazido aos nossos corações nos últimos dias. E qual é a palavra que o Senhor tem colocado no nosso coração? Essa palavra, ela está lá no livro de Provérbios, no capítulo 22 e no versículo 28. Ela diz assim: Não removas os marcos antigos que puseram teus pais. E eu queria falar muito brevemente sobre isso. É uma palavra que Deus tem nos dado há quase um ano. Né? Há quase um ano o Senhor tem colocado isso nos nossos corações. É esse tempo que nós estamos amadurecendo essa palavra. É nesse tempo que a gente tem se colocado diante de Deus, entendido o que realmente o Senhor quer que nós tragamos com isso. E essa é a palavra que Deus tem nos pedido a compartilhar com vocês. Então, por que hoje é tão importante nós lembrarmos dos marcos que fizeram os nossos antepassados, né? Me parece que nós temos perdido algumas coisas, sabe? Eu até essa semana retomei algo com o meu filho. Eu tenho um filho de 5 anos e nós oramos todas as noites antes de dormir. E nós tínhamos por hábito orar deitados, né? Até porque ele era pequenininho, ajoelhado não dava o tamanho da altura da cama e tal. Mas eu aprendi com a minha mãe, quando eu era criança, que quando nós íamos nos colocar diante de Deus, diante dos reis, do Senhor dos senhores, nós devíamos nos colocar prostrados. E por essa, faz eu acho que talvez uns 15 dias isso, eu deitei com ele pra gente orar e conversar e contar a história antes de dormir, são alguns hábitos da nossa família. E eu lembrei dessa palavra que o Senhor vem trabalhando dentro de nós. E falei, filho, hoje a gente vai começar algo diferente. Ele, o que é, papai? Falei, nós vamos orar da forma que a vovó me ensinou a orar, que eu acredito ser a melhor forma de nós orarmos. Porque quando nós estamos diante de uma majestade, nós precisamos nos curvar. Então, eu sentei com ele, conversei, expliquei, nós nos ajoelhamos do lado da cama. Ele já está na altura aqui da cama, então fica com os braços abertos assim, prostrado em cima da cama, de mãos dobradas. E ali juntos nós oramos, fizemos as orações que nós fazemos todas as noites. E eu expliquei para ele, filho, é importante isso por quê? Porque nós estamos prostrados diante de Deus. Então, vamos fazer como hábito isso. Eu falei para ele, talvez tenha um dia ou outro que a gente escape, mas tem que ser a exceção. O padrão precisa ser esse. E ele, super participativo, super dentro daquilo, falou, não, papai, vamos fazer isso mesmo e tal. E desde então, todos os dias nós temos nos ajoelhado para orar. E aí você pode me falar, poxa, Felipe, mas isso é tão normal, eu me ajoelho, isso é da nossa família, nós já temos esse hábito, e glória a Deus por isso. Glória a Deus mesmo. Mas são todas as coisas, sabe? Deus vem nos trazendo a atenção para isso. Porque muitas das coisas nós acabamos deixando, sabe? É coisa dos antigos, antigamente fazia assim, não era legal, ficou diferente, poxa, o nosso evangelho é mais moderno, hoje as pessoas se conectam de formas diferentes. Imagina, era inconcebível há 25, talvez mais, talvez uns 28 anos atrás, isso que eu estou fazendo. Né? Eu estar aqui com uma roupa normal, falando de uma forma, né, mais descontraída,
Era inconcebível isso. Você tinha apenas alguns grandes pregadores de grandes ministérios que tinham acesso à televisão. Um pouco antes disso, nós tínhamos ainda as fitas VHS, que talvez os mais jovens nem saibam do que se trata, mas era esse o máximo do meio de comunicação. Nós tínhamos ali fitas cassetes de ministrações que eram gravadas. Depois disso, nós tivemos o advento do CD. Aí evoluiu um pouco mais, vieram os DVDs e aí chegou os pendrives, e isso foi uma revolução. E nada disso é desprezar o marco antigo. Nós acompanhamos algumas coisas no tempo, mas a palavra que era pregada lá atrás, lá na fita VHS, lá no CD, lá atrás, tem que ser a mesma palavra que é pregada hoje na frente de uma câmera, no YouTube, no Instagram, seja onde for. Não é o modelo, é o conteúdo. Entende? E é sobre isso que Deus vem falando a mim, a minha casa, a minha família. Não é o modelo, é o conteúdo. E é isso que eu queria começar falando com vocês. Felipe, mas orar de joelho não é o modelo? Enquanto a oração é o conteúdo? Mas alguns modelos não precisam ser atualizados. Por exemplo, um casamento mediante a palavra de Deus, ele permanece sendo o mesmo, inalterado. A celebração pode ser diferente, a casa pode ser diferente do que era antigamente, mas ele continua inalterado. Então, existem coisas que foram boas nós atualizarmos, mas eu vejo que tem coisas que me parecem que não são tão boas assim. Nós atualizamos, vieram coisas novas, surgiram novas oportunidades. Cara, Deus deu muita oportunidade, muitas formas novas de nós fazermos coisas boas, mas na mesma medida tem algumas coisas que talvez não fossem tão boas assim de serem feitas. E o Senhor tem nos chamado muito a entender algumas palavras que Ele vem nos dando, e nós temos tentado nos aprofundar. Veja, Hebreus 12:11 fala assim: toda disciplina, com efeito, no momento, não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. Ao depois, entretanto, produz fruto pacífico aos que têm sido por ela exercidos fruto de justiça. O que isso quer dizer? Que no começo parece ruim quando alguém chega e fala que não tá bom, tá errado, precisa mudar, ou precisa voltar ao que era. Uma correção às vezes não parece saudável. Mas a longo prazo, no plano de Deus, naquilo que Ele quer fazer lá na frente, aí ela vai fazer sentido. Nós vivemos uma sociedade do fast food, né? É o fast, é o rápido. É tudo muito acelerado, é tudo muito rápido, é tudo numa velocidade surreal. Nós saímos aí de computadores que... Nossa, eu me lembro do primeiro computador que nós tivemos em casa. Eu não me lembro agora qual que era um dos formatos, mas era um dos primeiros assim que saiu ao público. Então a gente ligava, a gente chegava a falar que ele tinha que esquentar antes para a gente poder usar. A tela carregava naquilo que era, nossa, 3 dias para carregar. A conexão com a internet de escada, vocês mais jovens talvez não saibam o que é isso. Aquele barulho nostálgico da conexão de escada. E pra gente era o ápice da rapidez. Hoje em dia,
um computador levar mais do que 2 segundos para abrir uma tela é impensável. 2 segundos é um computador muito ruim que precisa de muita revisão ou ser jogado no lixo e comprado um novo. Porque 2 segundos para abrir uma tela é impensável. Ele pode abrir, levar um tempo para conectar, ou a internet ali está oscilando, mas mais do que 2 segundos tem que ser em um piscar de olhos. E muitas vezes nós achamos que isso é lento. Nós mudamos a nossa percepção do tempo. Talvez de uma forma boa, talvez de uma forma ruim. Mas o que me parece é que hoje o tempo ele não pode ser controlado ou ele não pode ultrapassar a expectativa que eu tenho. A minha expectativa ela está baseada num padrão de pensamento, num padrão de vivência que eu tenho hoje com a tecnologia. Então parece que tudo tem que ser como computador. Não pode mais ser um MS-DOS. Né? A gente tem que sair. Nós chegamos num ponto que hoje tem empresas que desenvolveram um novo tipo de estado da matéria para chips quânticos. Né? O negócio vai trabalhar na velocidade do pensamento. Então, e aí nós queremos que todo o resto trabalhe dessa mesma forma. E nós temos a impressão que para Deus as coisas têm que ser assim. Só que Deus, ele não se amolda, ele não se coloca no formato que nós vivemos aqui. Ele não se coloca no formato dessa rapidez desse chip quântico. Ainda que ele seja mais rápido que isso. A palavra nem me chegou à boca e o Senhor já conhece. Então, o Senhor conhece o desejo e as intenções do meu coração, Ele conhece os meus pensamentos. Então, aí a gente entra na onisciência de Deus. Ele é até porque não existe tempo, né? Deus não está atrelado ao tempo. Deus está sobre o tempo. O tempo é um mero mecanismo da criação de Deus. Ponto. Só que daí, com tudo isso que nós vivemos, parece que Deus demora. Porque o tempo que nós temos de parâmetro, de perspectiva, é diferente do dele. O que me leva ao primeiro texto que a gente leu de Provérbios. Porque quando a gente volta aos marcos antigos, aquilo que os nossos pais, as fronteiras estabelecidas, e coloque aí nossos pais, não o teu pai terreno, mas os pais da fé, aqueles que engrandeceram o nome de Jesus e o Evangelho, esses marcos precisam ser respeitados. E nós precisamos trazer eles à memória. Abraão é considerado o pai da fé, porque tendo tido a promessa, esperou por 25 anos, se eu não estou enganado. A palavra fala que Jacó trabalhou, né, por Raquel e recebeu Lia, mas ele trabalhou mais uma vez, ele dobrou o tempo. E a palavra fala que os anos passaram como se fossem dias. Tamanho amor que Jacó tinha por Raquel. Agora veja só, um homem apaixonado, ele consegue fazer essa distorção de tempo, de percepção de tempo, essa distorção. O tempo, ele dizem que é linear. Aí é uma discussão que eu não vou entrar. Mas
né, é física, daí não é minha área. Mas a percepção de tempo de Jacó foi de que para um ano era como se fosse um dia. E a palavra fala que 1000 anos para Deus é como se fosse um dia, e um dia como se fossem 1000 anos. Mas veja, o amor de Jacó fez com que anos parecessem dias. Se nós pegarmos isso e aplicarmos ao nosso processo de vida e entendermos que o nosso amor a Deus precisa ser superior ao amor de Jacó por Raquel, então todos os dias do nosso processo, todos os dias daquilo que nós temos vivido, todos os dias daquele tempo de espera que nos parece infindável, talvez anos, tem pessoas aqui que estão esperando uma promessa há anos, há décadas. E se o seu amor a Deus for maior do que o seu amor à promessa, serão como dias. Não estou dizendo que vai ser fácil. Jesus não prometeu isso, vou eu prometer, mas serão como dias. Querido, querida, olhe para trás, olhe para os marcos antigos, olhe para tudo que o Senhor já fez, para tudo que Ele já estabeleceu na tua vida. Olhe para todas as conquistas, e eu não estou falando de conquista de guerra, eu estou falando de conquista aqui, ó, de você, de tudo que você já rompeu como ser humano, como pessoa. Olhe para dentro. Agora olhe para os pais. Olhe para aqueles que vieram antes. E tudo isso vai parecer como se fossem dias. Olha para a tua vida e vê o que você deixou dos marcos antigos. O que você atualizou. Reveja, vê se não vale a pena dar um passo para trás. Desinstala essa versão. Ou, se você for mais radical, vai lá e clica em restaurar a versão de fábrica. E eu não tenho uma Bíblia menor aqui perto de mim, mas eu vou pegar aqui, vocês me desculpem o barulho, tinha bastante coisa em cima. Volta. Sabe? Volta à versão de fábrica. Volta a ler. Volta a discorrer. Volta a escrever. Volta a clamar. Volta a orar. Do jeito que você fazia. Esta aqui eu uso para escrever, então ela é um pouquinho maior. Volta para o ponto onde você estava. Deus nunca mandou você sair de lá. Essa palavra é específica para algumas pessoas que estão assistindo esse vídeo. Deus nunca mandou você sair do lugar, e quando Ele for te procurar para te levar a outros lugares, Ele vai te procurar onde Ele te deixou. Então você precisa estar no lugar que Ele deixou você. Ainda que seja um lugar incômodo. Ainda que existam espinhos, ainda que seja sufocante, ainda que seja um lugar escuro. Mas se foi lá, Ele vai vir tirar você. E eu posso te dar uma base para aqueles que querem saber onde que fala que Deus deixa a gente em lugar escuro. Dá uma lidinha na história do nosso glorioso José. Poço, escravidão, senhor sobre uma casa, mas ainda escravo, acusado, presidiário. Você bate a unha do dedão e já reclama, o cara foi preso. E de lá, do lugar escuro, do lugar de espinho, de desconforto, o lugar onde ele era lembrado dia a dia que ele era pior do que um animal, porque nem a liberdade dele ele tinha, foi de lá que ele saiu para governador. Do pior lugar. Não foi do bom, foi do pior.
do pior a governador. Então Deus não se esqueceu. Ele simplesmente tem o tempo dele. Não desprezem os marcos antigos.